obrigado. Passava a palavra para os senhores. Meus caros amigos, eu calculava que este ordenamento das intervenções acabasse por ser um bocado ingrato e adivinhou. Antecipei que poderia acontecer e aconteceu, ou seja, calculei que as coisas mais importantes sobre, já não digo sobre a vida, mas sobre o pensamento e sobre a obra e sobre o desempenho político do Francisco Lucas Pires tivessem sido ditas antes de mim e foram ditas de uma forma que até mim não tenho que ser especialmente exigente nessa apreciação, mas que me surpreenderam pela positiva e pela qualidade do que foi dito. Portanto, sinto que não tenho nada de mais a acrescentar e, sobretudo, não faria melhor do que os que já falaram. Sobre o papel do Francisco Lucas Pires como pensador, como político, como pedagogo, como académico, como europeísta, tudo isso foi dito, foi bem dito, e eu volto um pouco ao princípio, às primeiras intervenções, em que as pessoas se sentiam um bocado embaraçadas e um bocado com alguns constrangimentos para dizerem alguma coisa que pudesse ser original. E nem isso fosse original. Também tenho o mesmo constrangimento e o mesmo embaraço para começar uma coisa sobre o Francisco. Pensei também, e perdoar-me-ão se for por esse caminho, pensei também em dar algum testemunho pessoal. Fui amigo dele também, muito da família, da mesma família política, que a maior parte das pessoas aqui se revê, independentemente do partido, e portanto eu queria dar algum testemunho pessoal. Também Manel já se antecipou, já te contou histórias mais engraçadas que acho que eu tenho para contar, mas mesmo assim, alguma coisa não me levarão a mal que comece, e comece também um pouco como o Manel dizia, pela fama que o antecedia. No meu caso, no princípio do curso em Coimbra, eu não sou de Coimbra, como o Manel, que já o conhecia de nome desde que andava no liceu, mas eu não, foi só quando fui para a faculdade. Fui para a faculdade, o Francisco não estava em Coimbra nessa altura, mas, em certo sentido, isto é verdade, a fama dele precedia-o. As pessoas que o conheciam ou que falavam dele, como assistente, como jovem assistente, falavam de um que estava na Alemanha, que era muito inteligente, muito mais inteligente que os outros, isso diziam, com bastante convicção, que tinha muita saída com as raparigas, isso também já se dizia na altura, portanto, eu não o conhecia, nem sabia quem era, as pessoas de Coimbra conheciam e diziam isso. Também tinha a tal particularidade de, havia muitos professores em Coimbra, naturalmente, de vários quadrantes políticos, não posso ser muito rigoroso nisso, mas quanto aos assistentes, a maior parte deles até eram de esquerda, no nosso tempo. E o Francisco vinha com aquela aura de que não, era tão inteligente, era mais inteligente que os outros e era de direita, coisa que era considerada mais ou menos contraditória na altura. E durante mais algum tempo também. E para mais tarde vinha ser aluno dele. Não posso dizer que sou a única pessoa nesta sala que, para além de amigo, fui aluno dele, porque há mais uma pessoa, mas mesmo assim dá uma pequena diferença, porque em relação à Teresa, que foi aluna dele, e minha colega de curso, mas eu tenho uma diferença, que fui o único que fui examinado por ele. Portanto, não fui colega, não sou da mesma geração, em certo sentido, sou da geração abaixo, fui aluno dele, e é aí que eu já pedi licença à Teresa para dizer isto assim à partida, mas não lhe disse o que é que era, senão ela podia não dar, e disse que faria talvez aqui uma pequena confidência. Também é uma coisa ligeira. Nós éramos amigos, muito amigos, como colegas de curso, já estudávamos de vez em quando juntos algumas cadeiras, e com bastante sucesso, o nosso estudo era frutuoso, e nessa altura, portanto em 73, portanto, isto passa-se mesmo no limiar da Revolução,
o Francisco era nosso professor de Direito Ultramarino. Uma cadeira que já era assim, considerada um bocado pré-histórica. Direito Ultramarino, já toda a gente... Reparem, o Zé Luís falou de latadas. No meu tempo em Coimbra já não havia latadas. A política tinha destruído completamente a possibilidade de haver uma praxe académica. Não é que as praxes hoje em dia estejam bem vistas, mas em Coimbra não eram mal vistas, tinham outro nível, tinham outro enquadramento. Mas não havia capas e batinas nas ruas, não havia digamos, esse espaço de liberdade, porque a política já tinha invadido tudo e as pessoas já... a maioria era de esquerda, claramente, na academia, sobretudo nos estudantes. Portanto, o direito ultramarino era considerado assim uma coisa pré-histórica, mais ou menos logo a seguir a direito corporativo, cujo nosso professor era um conhecido reacionário chamado Vital Moreira. O que é certo é que, no caso do direito ultramarino, era interessante tentar perceber como é que se pegava no direito ultramarino, na altura, sem ser do sistema, sem ser especialmente saudosista no passado, mas, pelo contrário, ter alguma capacidade de ver futuro do direito ultramarino e nessa realidade. Era o caso do Francisco, e as aulas dele tinham essa capacidade, essa visão. Mas a parte em que eu vou ser inconfidente não tem a ver propriamente com a visão política que o Francisco naturalmente punha nas suas aulas relativamente a isso. Mas uma vez que a Teresa me contou, na altura ainda muito secreto, já havia um ambiente, enfim, um romance, sim, pode-se dizer, mais ou menos confidencial, pouca gente conhecia. E a Dona Teresa dizia, esta é a confidência, não vai levar a mal, que muitas vezes nas aulas havia coisas que o professor, o Francisco, dizia e que eram destinadas a alunos, e que eram especialmente focadas em algum aspecto pessoal ou ainda a querer, enfim, ganhar terreno, no coração da aluna. E eu imaginei, eu próprio, antes disso, provavelmente não saberia, e eu imagino, e lembro de me rir intimamente com os meus colegas, a tirarem apontamentos, não é? E a interpretarem aquelas frases e aquelas considerações tão profundas, porque eram todas, não é? E, portanto, tiravam dali consequências que, verdadeiramente, se mostra que as coisas podem ter muitas facetas. Ora, isto foi um pormenor de 73, foi o fim de um tempo, enfim, e como sabemos, no ano seguinte chegou a Revolução, chegou a política, já não como algo que se vivia clandestinamente ou não, à esquerda ou à direita, porque essa cooperativa livreira era uma cooperativa livreira famosa em Coimbra, era onde a direita política se reunia, e havia também uma cooperativa, a Clepsidra também era uma cooperativa, não era? Onde se reunia a esquerda e a extrema esquerda, mas se formos a pensar nos teatros, no teatro que o Francisco frequentou, havia uns teatros que puxavam mais à direita, outros que eram completamente de esquerda. Nos coros académicos, os coros, eu fazia parte de um coro, que era o Orfeão, era tão à direita que as pessoas quase que tinham de ser escoltadas para cantar. Normalmente não cantávamos em Coimbra, mas é verdade. Íamos cantar na província, onde éramos bem recebidos. Mas isto para dizer que era de tal maneira intensa aquela divisão que todos nós sentíamos, vivíamos política na academia, mas não acontecia isso no resto do país. E a explosão foi essa, foi de repente a política ter invadido tudo e a revolução ter sido tão significativa que, como um rio, trouxe todas as pessoas para a revolução, sendo que até nos nossos casos trouxe muitas pessoas para Lisboa. A ideia de que a revolução se passava mais cá do que do outro lado talvez não fosse verdadeira, mas o que é certo é que muitos de nós viemos para Lisboa. Francisco foi um deles, e nessa altura, lembro-me, em 74, eu vim trabalhar com ele no Ideal, no Instituto de Democracia e Liberdade. E lembro-me de ter perguntado o que é que vamos fazer, o que é que se faz num Instituto de Formação Política, ou num Departamento de Formação Política, creio que era,
aquilo onde eu iria fazer alguma coisa, ajudar, assistir, etc. Olha, vamos começar pelo princípio. E lembro-me que começámos por dar cursos sobre a democracia, o que eram os sistemas parlamentares, o que era um parlamento, o que era o Met-Hont. Eu adorava dar essa aula, o Met-Hont, com as contas e tal. As pessoas não sabem, para dizer a verdade, as pessoas como é que funciona a eleição dos deputados e a escolha das listas e tal. Ou quem diz o Met-Hont diz outra coisa qualquer. Ele, a certa altura, por exemplo, lembro que o Francisco defendia que o método eleitoral, o método de escolha dos deputados, não era a coisa mais importante, porque as pessoas achavam que se perdesse o Met-Hont, a direita perderia completamente a sua expressão. Provavelmente isso não teria acontecido, ou teria. Não dá para saber, porque isso não... Se bem que agora está mesmo na Constituição, não está? O método não está, mas o sistema proporcional de sustentação está. O próprio método está na Constituição. O único nome próprio que está na Constituição. Não sei. Não sabia. E então, lembro-me que começámos a ter, eu tive muita liberdade, deu-me muita força para fazer curso de formação política. Alguns das pessoas que estão aqui, nesta sala, foram também monitores, professores de formação política nos cursos que eram dados no IDEL. Digo isto também um pouco como homenagem a esta casa, onde o Francisco começou a sua atividade de disseminar o seu ensino e o seu pensamento e a sua pedagogia democrática, sobre a democracia, neste sentido, pedagogia sobre a democracia. Vários aqui, vejo vários que estiveram nos cursos de formação política. Estes que eu vejo, muitos dos que vejo, estavam em cursos que eram organizados para os mais novos, para jovens. Porque aquilo, e o Instituto de Democracia e Liberdade foi fundamental para isso, na medida em que conseguiu ensinar ou chamar pessoas para a política, quando eu digo para a política, digo, para se interessarem pelos temas da polis e, neste sentido, se dedicarem, efetivamente, como aconteceu, à coisa pública. Digo isto para fazer uma introdução naquilo que foi depois a política, o exercício da política no partido. Também com o Francisco Lucas Pires, começou a haver uma maneira diferente, mesmo dentro do CDS, de fazer política, digamos assim. Eu falo com bastante conhecimento de causa, porque fui eleito, cresci um bocadinho no partido, na Juventude Centrista. E na Juventude Centrista nós precisávamos de ter, não eram heróis, mas precisávamos de ter ideias que nos falassem, que nos despertassem entusiasmo e interesse. Os primeiros piristas no CDS foram os da Juventude Centrista. Da Juventude Centrista do tempo, e pelos vistos continuou de tal maneira que o elegeram presidente honorário. Também queria dizer, por acaso, falar na Juventude Centrista, que me lembrei quando o Rafael falou da enorme generosidade que o pai tinha, falou na sequência das férias dos Açores, mas deve ter sido noutros fins de semana, em todos os outros casos, em que, porventura, tinha a disponibilidade de ainda ir falar a mais uma instituição, a mais um grupo que lhe pedia, etc. E, às vezes, também eram os amigos que iam pedir. Eu lembro-me que estava a fazer o programa para apresentar no Congresso da Juventude Centrista, naquele em que eu, enfim, aspiraria a ser eleito, graças a Deus fui, e que lhe fui pedir umas ideias para o manifesto, para o programa, digamos assim. Ele disse, mas então então diga lá o que é que acha, tal. Bem, enfim, conversámos umas coisas e ele escreveu 3 ou 4 tópicos que eram preciosos, também acho que não os tenho, mas não os tenho. E lembro-me que a certa altura, li, foi um sucesso, 50% do texto era dele, talvez não 50% das palavras, mas das ideias, e lembro-me que a certa altura só houve uma coisa que o Francisco não previu suficientemente bem naquele programa. É que não se lembrou que, sendo eu do Porto, e na altura notava-se mais, era dificílimo conseguir transmitir o título do manifesto eleitoral da lista da Juventude Centrista, que era Novos Objetivos.
treinei imensas vezes, acho que não saí com os vezes e os vezes no sítio, mas enfim, mas rendeu. Isto para dizer que depois disto me lembro de todo o percurso político do Francisco, que disse tudo mais que tem a ver com a profundidade do pensamento dele. Eu até resumiria, né? Sem nenhuma pretensão de fazer resumos nenhuns, sobretudo depois destas análises tão fantásticas, não me sinto com nenhuma capacidade de fazer síntese, mas só para dizer que lembro-me de uma frase que estava, penso que no prefácio de um dos principais livros dele, que era todas as revoluções finalmente são apenas pré-revolucionárias. E esta frase, que aparentemente é apenas um bocadinho provocadora, um bocadinho contraditória, na verdade explicou tanta coisa que se passava em 75 e 76 e nos anos seguintes. Bem, e provavelmente explicava coisas que se tinham passado antes. O que é que era pré-revolucionário em relação ao 25 de Abril? O tempo que tínhamos vivido antes, em que a política já nos tinha preparado para alguma coisa que tinha que mudar e que acabou por mudar, ou pelo contrário, a Revolução do 25 de Abril, a parte, digamos, militar que aconteceu nessa altura, no fundo, foi apenas um princípio de uma outra revolução fundamental, fantástica, enfim, nos costumes, nos hábitos, na paixão das pessoas pela política do dia-a-dia, na capacidade de alterar as coisas, em que ele foi um dos principais motores. Realmente, a originalidade do pensamento dele, já foi dito isto muitas vezes, mas eu às vezes pergunto, até aos alunos mais novos, ou aos meus filhos, sabem quem foi o Francisco Caspires, conhecem o nome, mas não sabem ainda muito bem, mais tarde viram a saber, mas não sabem muito bem o que é que ele diria, porque é que ele foi tão famoso e porque é que era de original nele. E o que eu às vezes tento dizer, também sem ser muito eloquente nisso, é que a imaginação que ele punha no seu discurso, as famosas hipérboles, as parábolas, as comparações, essas figuras de estilo que eram simultaneamente provocadoras e eram profundas e que eram muito mais do que figuras de estilo. Eram substantivamente significativas. Aquilo ajudava a compreender e a abrir perspectivas de reflexão e de compreensão. Isso para mim foi sempre significativo. Todas as vezes que eu ouvia, e provavelmente aconteceu o mesmo com todos os que ouviram os seus discursos, apesar da ironia, que aliás fazia parte, e ainda bem, apesar das suas ferroadas políticas que às vezes tinha que lançar a outros políticos ou políticas. Há uma que eu até me vou abster de dizer. Mas que, no fundo, teve na altura também muita graça. Isto para dizer que estas ferroadas também, já agora, deixem-me fazer aqui este pequeno parênteses, sem diminuir aquilo que todas as pessoas que o conheceram reconhecem instantaneamente, que era a capacidade que ele teve de estabelecer pontes entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Eu lembro dos amigos dele, às vezes, até lá em casa, serem muito à esquerda e muito à direita e de serem amigos dele. Desde os colegas da faculdade, do tempo dele, já foi aqui falado, um deles, que se calhar agora está mais à direita do que estava na altura, evidentemente, mas que se consideravam simultaneamente, digamos, de esquerda, mas amigos dele, ou de direita, de extrema-direita, mas amigos dele. Essas pontes relativamente às pessoas que eram diferentes do ponto de vista político, ele criava, as mantinha-as, considerava, obviamente, que os consensos, não um consenso qualquer da água morna, mas um consenso no sentido criativo de conseguir chegar a soluções. Isto era também, quanto a mim, uma das pedras de toque do discurso dele e do pensamento dele. Isto, para terminar, pouco mais tenho para refletir aqui em conjunto e para transmitir. Para terminar, lembro-me que às vezes ele não teve razão antes do tempo. Ou melhor,
Se calhar é isso mesmo, teve razão antes do tempo. Eu lembro-me que no partido, a certa altura, e não acho nada mal, Mário da Costa, por exemplo, naquele momento tinha um pensamento rigorosamente ao contrário, pôs-se um grande dilema no CDS, que era saber se o CDS devia ou não devia avançar para uma aliança com o PS, passando por cima do PSD mas indo para o governo. E lembro-me que na altura, quem foi contra essa ideia, quem de alguma forma teve razão antes do tempo, porque no fundo a razão foi que aquilo não seria a solução, mas a solução seria naturalmente a de uma aliança democrática, que acabou por ser o grande sucesso daquelas forças políticas na altura, e quem foi contra, e com excelentes argumentos, mas que acabaram por ser minoritários, por isso, razão antes do tempo, foi o Francisco Lucas Pires e a Juventude Centrista, que votou também nesse órgão nacional do CDS contra essa aliança que, enfim, por alguns, talvez mais verrinosos que outros, era considerada contra a natura. Independentemente disto tudo, e só mesmo para terminar, toda esta parafernália de argumentos teóricos e científicos, jurídicos e constitucionais, mas que na prática traduzem um pensamento profundamente original, como não houve outro. É por isso que, como dizia o Manel, e aí estou de acordo com ele, se ele já era um mito nos anos 70, quando ainda não tinha chegado a Coimbra, pelo menos no meu tempo, já tinha estado antes, claro, mas isso depois tornou um mito durante o tempo em que foi político e depois da sua morte mais ainda, aquilo que não será provavelmente nunca ultrapassado é a originalidade profunda do seu pensamento, que fazem, quanto a mim, e com certeza compreenderão o que eu diga com verdadeiro sentimento, o político mais brilhante da sua geração. Muito obrigado. Eu queria agradecer neste momento de uma forma muito sentida a todos os presentes, mas compreenderão de uma forma muito especial àqueles que foram oradores durante esta sessão, sendo que eu próprio tentei encontrar algo que fosse original da minha relação com Francisco Lucas Pires. Pensava que seria a parte de ter sido o seu aluno. Rapidamente pensei, fui aluno no curso de mestrado, portanto já dá alguma originalidade. No início dos anos 90 também uma originalidade, e recordo-me muito bem das aulas de Direito Comunitário que tive no mestrado, em que também tinha aulas de Direito Administrativo e Direito do Ambiente, em Jurídico-Políticas, naquela aula de São Marcos, onde qualquer passo se ouve um ranger e um peso excessivo do mundo académico, mas lembro perfeitamente de umas aulas que tinha vindo do Porto, ao sábado de manhã, e que sabiam sempre muito bem. Eram as aulas com Francisco Lucas Pires, porque eram aulas abertas, eram aulas em que a meio se fazia um intervalo de um quarto de hora que se estendia por meia hora ou 45 minutos, onde estávamos todos à conversa. Havia sempre um momento em que era preciso repor os níveis de nicotina, e tive recentemente nas mãos o trabalho que fiz na altura sobre o orçamento comunitário, já um bocadinho amarelado, e devo dizer que para mim Francisco Lucas Pires é um modelo de académico. Um académico que não se fecha na academia, com todas as dificuldades que isso tem. Para muitos daqueles que veem de uma forma monástica a vida académica, Francisco Lucas Pires era um exemplo contrário, e para mim foi um modelo ainda para mais quando grande parte da preparação das minhas provas de doutoramento foi feita no Parlamento Europeu, na Biblioteca Francisco Lucas Pires, onde com grande probabilidade devia ter passado mais tempo, mas passei aquilo que pude passar,
saber que tinha modelos de dissertações que não se ficavam pela vírgula do artigo, podiam tratar da transição dualista da Constituição ou falar da Constituição Europeia. Isto é algo que não se vê muito no nosso mundo académico, que causa desconforto em alguns, mas que me parece que é de todo um modelo que se deve seguir. E eu hoje de manhã tive também uma experiência. No meio do meu trabalho de escritório, dei por mim a ler o Objetivo 92, No Caminho de uma Sociedade Aberta. E estava bastante satisfeito com a leitura, lá ia tocando de vez em quando o telefone e perguntava: o Diogo já viu ali uma alteração do orçamento? Já. Olha, ligou um cliente que tem aí uma liquidação que foi apresentada. Está bem. E lá fui aproveitando 2 horas em que pude estar a ler aquele texto, em que pude estar a ler textos de outros dos autores, aliás, 2 aqui presentes, nesse manual, que é o manual de 1988, que tem por base os trabalhos que foram feitos em 84 e 85, que foi feito a pensar no ano 1992, que era o ano das liberdades de circulação na Europa. E, de facto, aí estavam alguns dos desafios que eu acho que ficaram muito claros nesta sessão de hoje. Perguntava Francisco Lucas Pires, o texto que tem neste livro: tem sentido perguntarmos de novo onde estamos hoje nesta necessária esperança de uma nova política? Referia um manifesto de mudança, referia a necessidade de nos desenvolvermos e pensarmos para além de um piloto automático, de todos os riscos da radicalização e do excesso de peso dos partidos políticos, da necessidade de ultrapassarmos uma lógica anti-negocial e, como é óbvio, da viabilidade de Portugal na Europa. Aí estavam lançados, naquele livro, vários problemas: a internacionalização da nossa vida política, a regionalização, que tantas vezes é referida como uma ideia de esquerda, mas que tem pouco de esquerda, os problemas financeiros relacionados com a despesa e com a dívida, a habitação e a aquisição pelos portugueses, o associativismo empresarial, o exame da justiça numa sociedade aberta, o pluralismo na educação, a convergência das economias europeias, a política voltar-se para a realização social das pessoas e justiça entre elas, bem como a questão da soberania e autoridade do Estado. Tudo isto foi completado hoje com uma intervenção brilhante do Adolfo Mesquita Nunes sobre muito do pensamento político de Francisco Lucas Pires. Foi seguida pela intervenção do Rafael, que também muito agradeço, em que retive a necessidade, na dimensão política, caminharmos para os consensos e debates de ideias e discutir com base em estudo, que é algo que é muito necessário aqui no IDL. O desafio que o José Luís Cruz Vilaça nos lançou do que seria a política hoje, com Francisco Sá Carneiro, com Francisco Lucas Pires, com Adelina Mar da Costa. A referência que o Manuel Queiroz faz a um político heterodoxo que gostava de lançar desafios, bem como o passado aqui no IDL, em conjunto com o Alexandre Sousa Machado. Por isso mesmo eu queria dar-vos nota do seguinte: como presidente do IDL, gostaria muito que esta sessão que foi gravada pudesse também ficar marcada em textos que pudéssemos disponibilizar através da nossa página na internet e no Facebook, bem como o que vai dar trabalho a 2 dos oradores, bem como pedir autorização à família, caso nos dessem, de podermos lançar aqui a nova década, aquela que vai começar em 2020, com um ciclo de conferências, que gostaríamos de chamar ciclo de conferências Lucas Pires, em que pudessem estar muitos daqueles que o acompanharam no grupo de Ofir, que o acompanharam no CDS, que o acompanharam no PSD, que o acompanharam no Parlamento Europeu, fundamentalmente fossem debates livres, abertos, com personalidades de diferentes partidos políticos, formas de pensamento, porque, de facto, a liberdade
é aquilo que eu considero como sobredelegado. Muito obrigado. Eu não sei se queria também dizer umas palavras. É muito tarde. Eu queria apenas reforçar as palavras do Rafael, em nome da família, agradecer ao IDL, na pessoa do seu presidente, a organização deste evento. Uma palavra muito especial ao Francisco Ribeirinho, meu amigo há longo tempo. Sem ele, isto não teria acontecido assim tão bem. E agradecer-lhe a inteligência, a sensibilidade e a eficácia da organização. Muito obrigada, Francisco. Agradecer a todos os nossos amigos de há longa data, alguns com que mantemos à distância, mas que sempre com muita saudade, a sua intervenção. Agradecer também a escolha das palavras no manifesto, porque acho que, muito rapidamente, acho que resumem duas coisas que aqui foram ditas e que eu gostaria de reforçar. Em primeiro lugar, evidentemente, eu não tenho que pedir desculpa por não ter distância e não ter imparcialidade em relação ao Francisco de Castilhos. E a sua visão genial, antes do tempo, magnífica sobre imensos temas importantes sobre o homem, que está aí presente nessas palavras, obriga-nos também, como cidadãos responsáveis, a pensar se, 20 anos depois, tudo se deve à genialidade e à criatividade de um homem que sabia pensar os verdadeiros problemas, ou será que nós, enquanto comunidade, fomos demasiado devagar? Ou nos enganamos muitas vezes no caminho? Ou até regredimos do ponto de vista civilizacional? E eu acho que isso é um desafio que, em boa hora, o IDEAL vai, com certeza, retomar nas conferências da próxima década e que nos obriga também aqui a voltar a pensar a política para a fazer também. Não através da vida política partidária, mas assim, como estamos, entre amigos, e é mais uma vez com uma enorme alegria e uma enorme satisfação que agradeço esta homenagem, que julgo que o Francisco estará muito feliz. Muito obrigada. Só quero que